Segundo Samuel capítulo 21. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. Eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. O rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei pegou os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete. Pegou também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor, e os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Selá, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com os seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos e estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disto, houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Uzatita, matou Safi, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré-Oregim, o belemita, matou Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados.